generosa sempre, né? Então eu gostaria de convidar, antes de começar a minha meia hora que eu tenho direito, eu vou ceder 8 minutos para minha amiga Margaret Solo. Please, Margaret. É graças a Margaret que eu comecei esse trabalho com as mulheres do café no Brasil. Eu digo graças, às vezes eu tenho vontade de falar que é por causa dela, mas é melhor graças a ela. Thank you, thank you. I want to thank the organizers of the conference for giving the International Women's Coffee Alliance an opportunity to fazer. Eu vou mostrar rapidamente algumas coisas aqui, só uma pequena coisa aqui para dar um histórico para vocês dessa Aliança Internacional de Mulheres no Café, de uma visão um pouco mais global, e a Josiane vai falar melhor sobre a situação no Brasil e um trabalho inspiracional que está sendo feito aqui no Brasil por ela. Agora, quando eu estava preparando essa pequena apresentação para vocês, eu perguntei a mim mesmo, Margaret, você vai estar falando para alguns dos mais importantes pessoas de café no Brasil, e se eles levarem uma figura, uma ideia em uma frase sua, qual seria essa frase para eles apresentar? Essa é a resposta a que eu cheguei, veja bem. Essa é uma figura de Juan Valdez. Juan Valdez é um dos mais reconhecidos no mundo. Toda vez que tem um pesquiso de marca real, de marca global, Juan Valdez é esse que consegue. Ele é o maior experimentador no mundo, sabe? Nós honramos o Juan Valdez, e essa é a frase que eu gostaria que vocês saíssem daqui com nós. Nós todos conhecemos Juan Valdez, e por que nós não conhecemos a esposa dele? Tudo bem, o cara é bonitão, né? Eu já conheci pessoalmente, nós sabemos que ele é casado, nós sabemos que a esposa dele provavelmente está ajudando ele na plantação de café e tudo mais. Por que nós não conhecemos a esposa de Juan Valdez? Só conhecemos a ele. Algumas estatísticas podemos usar aqui para nos mostrar a resposta. As mulheres têm 66% do trabalho mundial, e o trabalho mundial, em termos gerais, é agrícola. Eles produzem 50% da comida mundial. É responsabilidade das mulheres. Eles ganham apenas 10% de toda a renda mundial. E eles têm como propriedade apenas 1% da terra no mundo. E por que nós conhecemos tanto o Juan Valdez e não conhecemos a mulher do Juan Valdez? É porque ela não tem poder econômico nas suas mãos e, portanto, ela não tem uma voz que pode ser ouvida no mundo inteiro. Em 1993, eu, juntamente com 5 outras mulheres, fundamos a Aliança Internacional de Mulheres do Café como uma entidade não lucrativa nos Estados Unidos. A nossa missão é dar poder às mulheres na comunidade do café internacional para alcançar uma vida cheia de significado e uma vida sustentável, e para encorajar e reconhecer a participação de mulheres em todos os aspectos da indústria cafeeira. E como é que nós fazemos isso? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de resumir essa missão numa situação muito simples. A IWCA é a voz da mulher no café. Acho que a gente pode resumir nessa pequena frase todo o objetivo que nós temos com a aliança. O IWCA é a voz da mulher no café. Nós queremos usar recursos, são especialistas em treinamento, nós temos um fórum para conexão em rede de outras mulheres. A IWCA tem uma prática anual uma conferência anual que é a maior rede de mulheres na indústria cafeeira no mundo. E eu estou feliz a dizer para vocês que está aberto a todos, inclusive a homens também.
Uma das coisas que são um pouco mais diferentes da IWCE e outras associações talvez, e a maneira que está trabalhando aqui no Brasil, é que existem outras organizações que focalizam em mulheres, mas a maioria das organizações focam em mulheres que você pode descrever como mulheres na base da pirâmide, em situações circunstanciais de base. O ponto central da IWCA que nós chegamos é o seguinte: vamos olhar a mulher em todos os passos da cadeia de valores da indústria cafeeira. Como a mulher está representada em cada uma das situações da indústria cafeeira. Talvez trabalha em fábricas de maquinário para o café, eu sei que tem aqui representantes da indústria de maquinário para café. Eles estão num extremo da cadeia de valores da indústria cafeeira, mas eles sabem que as mulheres são importantíssimas no sucesso que eles venham ter na indústria e no fornecimento de maquinário para a indústria. E é isso que nós fazemos diferentemente. A nossa meta é aumentar a quantidade de mulheres nas posições de tomada de decisão da indústria cafeeira. Será que as mulheres são invisíveis? Eu cheguei a pensar isso uma vez. Eu cheguei a pensar, talvez nós sejamos invisíveis aqui. Mas eu cheguei à conclusão que de 2002 até 2007 eu tive o papel de fazer viagens pela IWCE em várias conferências no mundo, e sempre era assim, homens na frente. Olha a quantidade de homens que nós temos aqui na frente e uma mulher ali sentada apenas. E aí eu olho a audiência, eu olho lá no campo dos produtores, eu olho e eu vejo uma quantidade enorme de mulheres ali. Mas por que as mulheres não estão nas posições de tomada de decisão? Então o nosso desafio é esse: colocar a mulher também nos lugares de tomada de decisão, nos lugares no topo da cadeia de valor também. Ter mulheres mais envolvidas e tendo papéis de liderança num nível cooperador, no nível de colaboração também. Outra coisa que eu fiz, de curiosidade, eu pensei na participação de mulheres entre as organizações globais de café em geral, não apenas alianças para mulheres, mas nos grupos geral. E muitas organizações de café, eu perguntei, vocês têm mulheres na gerência geral, nos níveis de tomada de decisão? Eu quis pensar, por exemplo, como que as políticas cafeeiras são feitas. Será que tem posição de mulher ali na diretoria, na gerência, na alta gerência, etc. Então eu passei na internet e dei uma olhada sobre isso daí. Nós podemos ver que as mulheres ainda estão abaixo, mas não nas posições de tomada de decisão. Aí o que nós queremos é trazer mais mulheres para a posição de liderança também. Essa é uma outra figura, por exemplo, que mostra a participação das mulheres nos papéis governamentais na América Central e América do Sul. Mas quando eu estava vendo aqui com a última apresentação, uma das minhas amigas me perguntou, será que você vai ter uma audiência receptiva? E eu falei, eu acho que eu vou para um país onde, mais do que todos os países do mundo, vocês reconhecem o papel das mulheres aqui. Olha, presidente de vocês, isso prova que vocês reconhecem que a mulher pode e deve estar nos papéis de tomada de decisão. E também num nível de negócios, por exemplo, será que as mulheres fazem diferença no mundo de negócios? Numa média, a Fortune 500, né, que as empresas que estão ali, ela mostra isso. Como é que nós chegamos lá? Colocar a mulher no tomada de decisão. A gente cria capítulos locais da IWCE. Nós temos na maioria dos países da América Central. A Josiane vai falar sobre o Brasil. Nós temos nos Estados Unidos. Temos representação no Japão.
E a minha colega Josiane vai falar sobre o capítulo brasileiro da Aliança Internacional de Mulheres no Café. Em fevereiro do ano que vem, nós teremos a convenção internacional, a terceira convenção internacional na Guatemala da Aliança Internacional de Mulheres. Nós amamos os homens, queremos dizer isso, nós precisamos do seu apoio, precisamos da sua colaboração para que a nossa aliança tenha uma voz realmente. Eu espero ver vocês lá na Guatemala. Obrigado. Obrigado, Margaret. Muito obrigado, Margaret. É uma grande honra para mim estar aqui. Oh, I have to speak Portuguese. Está aqui hoje participando de um evento dessa envergadura. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. Muito, muito obrigada. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora, particularmente a doutora Maria Amélia Ferrão. Muito obrigada, Maria Amélia. Ela é a secretária executiva e eu tenho certeza que o trabalho deve ter sido muito grande pelo nível da conferência e pelo nível de organização aqui. Gostaria de agradecer ao Encapé. Para usar uma imagem bem feminina, eu gostaria de dizer que o Encapé tem sido uma mãe para o capítulo brasileiro. Desde que a gente começou, que a gente tem tido o apoio, o Evair aceitou, entendeu logo a proposta e eu agradeço muito o apoio de todos vocês. Muito obrigada por estar aqui, onde estão reunidos os grandes técnicos, os grandes conhecedores, os pesquisadores e especialistas em café e canéfora do Brasil e de outras partes do mundo. Minha experiência com café é de quem nasceu numa família de cafeicultores aqui, do lado da nossa Serra do Caparaó. Onde que eu aperto aqui? Ok. They don't have it up. They don't have your slides up. Não? Eu acho que ele tem que colocar a minha apresentação. Josiane. Ok. It's not there. Agora vai? Ah, ok. Tá. Então, é a experiência de quem nasceu numa família de cafeicultores aqui, do lado da nossa Serra do Caparaó. Muitos de vocês aqui são bem familiarizados com essa região. Essa é a visão que a gente tem do lado de lá, do Caparaó. Tem o Caparaó capixaba e o Caparaó mineiro. Mas nós somos a mesma gente, eu acredito, não tenho conhecimento base científica, mas eu acredito que nós temos o mesmo terroir, para usar aí uma linguagem dos especialistas, e temos o mesmo café. É uma indicação geográfica pronta. O meu sonho é ver um dia a indicação geográfica dos cafés do Caparaó, Espírito Santo e Minas Gerais juntos. Na realidade, isso já acontece a nível de cooperativismo. A Cocafé comercializa café tanto de um lado como de outro, Laranja da Terra, Iuna, Manhumirim, Lajinha, Reduto, Durandé. Então, isso já é uma coisa natural e, para quem conhece a região, sabe o potencial turístico que essa região possui. Então, eu acredito que não deva ser um sonho assim tão impossível, né? Esperar que um dia a gente tenha essa indicação geográfica que não demore muito. Esta semana tivemos aqui a prova de que os capixabas fazem jus à bandeira, ao slogan da sua bandeira. Trabalha e confia. 100 anos de café canéfora são 100 anos de muito trabalho e muita confiança. Eu me lembro bem de quando menina, mocinha, ali pelos anos 70, em Manhumirim, onde eu nasci, aqui pertinho, ouvia meu pai falar de um café diferente que estava sendo plantado no Espírito Santo e plantando comercialmente. Se meu pai estivesse aqui hoje, ele certamente ia constatar o quanto o trabalho e a confiança podem render. E certamente vibraria com os altos índices de produtividade nos municípios produtores de Conilon, que tanto entusiasmam o mundo, como nós vimos aqui nas últimas apresentações da cooperativa da Coabriel, que nós vamos visitar amanhã e ver com nossos próprios olhos todos esses resultados.
Meus mais sinceros parabéns aos organizadores desse evento internacional, a todos os capixabas e todos aqueles que trabalham e confiam no Conilon. Nós, da IWCA, confiamos. Em nome de todas nós do comitê organizador, nós temos aqui algumas representantes, gostaria de afirmar que nós temos muito a compartilhar. Tive o grande privilégio de morar por mais de 3 anos na Nicarágua, um país produtor de café da América Central e berço da Aliança Internacional das Mulheres do Café. Quando cheguei lá em 2008, acompanhando meu marido no seu primeiro posto como embaixador, tomei conhecimento dessa aliança, com a qual me identifiquei de imediato. Desde então, tenho me empenhado em criar essa organização aqui no Brasil, que tem por missão empoderar as mulheres do grão à xícara, como a Margaret explicou aqui também. Em pouco mais de um ano, conseguimos mobilizar centenas de mulheres envolvidas de alguma maneira no negócio café, seja na produção, exportação, barismo, indústria, cooperativas. E esta semana aqui eu tive a convicção de que a pesquisa também será integrada nesse nosso capítulo, fazendo a diferença em outros capítulos do mundo, da Aliança, e a presença da pesquisa vai ser o grande diferencial, entre tantas outras coisas, na nossa aliança aqui no Brasil. Portanto, participar deste painel para mim é uma oportunidade de mostrar como foi e está sendo o empolgante processo de organizar as mulheres do café aqui no Brasil. Criar a IWCA aqui no Brasil, num primeiro momento, me pareceu apenas pela simples necessidade, já que o Brasil é o maior exportador de café verde, o segundo maior consumidor, maior exportador de café verde, maior produtor de café. E teria que ter voz em qualquer fórum que falasse de café. Mas não demorou muito para eu sentir que não era só isso. Estava na hora de organizar as mulheres, ansiosas por trocar experiências, aprender mais sobre o café, contribuir e influenciar mais nos resultados do processo produtivo e das decisões tomadas pelo setor. Serem ouvidas e vistas. Esse era o momento e tudo parecia para convergir para que a aliança acontecesse no Brasil. Todo mundo sabe que, já foi citado aqui, que vários estudos, tanto da FAO, Nações Unidas, Banco Mundial, onde a mulher está presente, os projetos desenvolvem melhor e os resultados são mais concretos. Como disse a jornalista de Ruanda, Alice Musaband, que foi a palestrante do nosso café da manhã em Portland esse ano na SCA, recentemente o mundo se deu conta de que a mulher é uma forte agência de desenvolvimento. Meta do milênio das Nações Unidas, a questão de gênero é pauta de políticas públicas de todos os governos. Portanto, uma organização como a IWCA, num país produtor e consumidor de café, seria muito bem-vinda. Aquela história. Acho que não... Aqui, esqueci. Aquela história. Sozinhas, invisíveis, juntas, invencíveis. Mas como reunir as mulheres do café, do grão à xícara, do cafezal ao cafezinho, em um país continental como o Brasil? Que metodologia aplicar? Contatos com o SEBRAE foram iniciados em março de 2011, pois pela experiência da instituição em trabalhos com vistas ao desenvolvimento da governança local, gestão, mercado e sustentabilidade, essa seria a parceria acertada para atingirmos nossa meta de criar o capítulo brasileiro da IWCA. Encontros, conversas, muitos e-mails foram trocados. Teria de ser um movimento envolvendo mulheres líderes de todas as regiões, de todos os sotaques e todos os setores, trabalhando com um objetivo comum a todas. Passou-se a trabalhar, então, por um seminário de treinamento e liderança para várias regiões do país, com o apoio do SEBRAE e do Café Editora, que ofereceu o local para encontro durante o 6º Espaço Café Brasil, em outubro do ano passado, em São Paulo. O SEBRAE, então, financiou a ida de algumas mulheres dos estados produtores, os organizadores do 6º Espaço Café deram o espaço para a gente, e a Mary Santos e a Linda Smithers, duas norte-americanas. A Linda já foi presidente da SCAA, a Mary é membro do Comitê de Capacitação e Desenvolvimento Educacional da mesma SCAA, vieram como voluntárias para facilitar o seminário.
O seminário aparecia timidamente na página da Sexta Espaço Café Brasil e a gente tinha como umas 16, 17 mulheres inscritas. No dia do seminário apareceram umas 60, 70, para surpresa de todas, que nós não esperávamos, mas como mulher sabe muito bem improvisar, nós dividimos em 2 grupos, enquanto um grupo fazia, esse é o cartaz, né, do nosso seminário, que foi acontecido em setembro, esse é o grupo de mulheres que apareceu, que espontaneamente a maioria, e enquanto um grupo fazia no papel da toalha, que por cima da toalha da pizzaria que funcionaria à tarde nesse local, a gente usou o papel para anotar o que estava sendo discutido, né, a missão, a visão, os objetivos, e enquanto um grupo escrevia, o outro fazia essa experiência sensorial, né, o Lenê do Café. Depois fizemos o cupping, na sala do cupping, a gente também se acomodou da melhor maneira, nós provamos 4 cafés, 2 brasileiros, um queniano e um guatemalteco. Entre os 2 brasileiros, um conilon, gentilmente cedido pelo Arthur Fiorotti, e a maioria esmagadora dessas mulheres nunca tinha feito uma prova de café. Nós temos muito orgulho de ter servido, né, feito essa prova de conilon nesse primeiro encontro que para nós foi histórico. A semente da IWCA estava plantada, então, em solo brasileiro, quase 10 anos depois de ter sido criada em 2003. No mês seguinte, em Belo Horizonte, 17 mulheres viajaram para cumprir o protocolo que exige, né, a Assembleia eleger uma diretoria, e assim nós elegemos a nossa primeira diretoria em Belo Horizonte, numa sala cedida pelo SEBRAE. E aqui, deixa eu voltar aqui para ver. Aqui nós temos a diretoria. A Débora Fortini é da exportação e exportação. Nós temos mulheres nessa diretoria de todos os sotaques, de todas as idades e regiões do Brasil. Todas mulheres que há muito tempo falavam juntas a mesma língua do silêncio. Débora é importadora e exportadora. A nossa segunda vice-presidente é a Brígida Salgado, ela é presidente da Cooperbio, na Bahia, em Piatã. Ela produz café orgânico e biodinâmico. E a Brígida foi à Alemanha, representando a Cooperbio em fevereiro, para uma grande feira de produtos orgânicos. A Elga Andrade é turismóloga e barista certificada, ela é a nossa secretária. Essas 2 profissões são bastante recentes, bastante novas, bastante jovens, assim como a Elga, nossa secretária, que é bem jovem e ela se entusiasma muito com a possibilidade de conciliar as suas 2 paixões, que é o café e o turismo. A nossa vice-secretária é a bióloga Jaqueline, que está aqui, especialista em gestão ambiental e gerente de certificação de cafés Fairtrade da Pronova. A Pronova é uma cooperativa que vocês conhecem melhor que eu, tem 221 cooperados e atua em 11 municípios da região. A Jaqueline é consultora de serviços e relações com produtores Fairtrade internacional no Espírito Santo e nas matas de Minas, confirmando o que eu disse, que há muito tempo essa nossa divisa aqui já foi desmantelada. A gente já circula de um lado para outro, tanto, né, profissionalmente como comercialmente. A Daniela é a nossa tesoureira, ela está aqui presente também. A Daniela é produtora de café no Centro-Oeste Paulista, uma região que já foi muito rica em café e que atualmente está dominada pela cana-de-açúcar e eucalipto, ela resiste bravamente. Tanto que, recentemente, a Daniela realizou um audacioso investimento, ela renovou toda a sua via úmida. A nossa tesoureira é uma mulher corajosa e empreendedora.
A experiência de Carmen Lúcia, que é a Ucha, vice-tesoureira, nas fazendas Caxambu e Aracaçu, não se restringe só à cafeicultura, na prática, na fazenda, mas também no trabalho acadêmico. Recentemente, ela publicou um trabalho com o título Gestão de Pessoas, Estratégia para Ampliação de Vantagens Competitivas na Cafeicultura. Trata-se de uma análise fundamentada na sua experiência de acadêmica e empreendedora rural. O estudo ressalta a importância da mobilização das pessoas como fator imprescindível à execução e implementação de estratégias capazes de romper as fronteiras da competitividade. E para haver uma interação em todas as regiões, a gente criou esses comitês, que eu não vou detalhar muito, mas nós temos, né, a Marisa Contreiras, que é do sul de Minas, que é do marketing, a Ilana, que é da indústria, do Café Helena, é a nossa representante de relações internacionais, a Carmen Silva, de Divinolândia, que cuida de projetos, a Dedê Silva, da parte de mobilização, a Margarete Pederneiras, que é publicitária e também divulga muito nosso trabalho na rede Piabirus, da comunidade cafeira, e a barista mineira de 2011, a Paula Dugueroff, que ficou com a parte de organização de eventos, onde ela tem muita experiência. E eu queria ressaltar aqui o trabalho das mulheres de Divinolândia e Caconde, ali no norte de São Paulo. A Carmen Silva desenvolve lá com as mulheres, são centenas de mulheres, um projeto que se chama EPI Visual, Equipamento de Proteção Individual Visual. Eles têm um excelente hospital lá, o Hospital Conderg, e que tem um centro oftalmológico muito bom. E eles descobriram que, na época da colheita, aumenta a incidência de acidentes com rama de café. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já teve a experiência de passar num talhão e levar um galho no rosto, tanto produtoras como os pesquisadores mesmo, né, é uma coisa muito comum. E isso parece bobagem, mas pode causar uma lesão muito séria, principalmente se for infectado com fungo, que vocês, pesquisadores, devem conhecer muito melhor, que é um fungo que infecta, e isso pode ter consequências seríssimas, levando, elas me explicaram lá no hospital, a ceratite fúngica, que pode complicar muito. Então, elas fazem esse trabalho, e fazendo esse trabalho, eles descobriram que havia uma série de mulheres analfabetas e já viraram para originou um outro projeto com alfabetização de mulheres. Elas têm 20 alunas, já fizeram contato com o Senar dá o material e elas dão as aulas, todas voluntárias, obviamente, e o Senar dá até uma merenda. E o que eu gostaria de falar aqui com vocês, que me impressionou muito, é que muitas mulheres levam merenda para casa para dar aos filhos quando chegam. Isso no estado de São Paulo, a maior economia do Brasil. Vou adiantando aqui um pouco. Isso daí é para falar das redes sociais, como que a gente funciona. As redes sociais são fundamentais para a nossa organização, porque o país é muito grande, como que a gente se reúne, como a gente se... É um fator fundamental. Nós temos uma página no Facebook, que agora, hoje, já deve ter aumentado muito mais o número das sócias, né, que a gente faz através dessa inclusão. E eu gostaria de comunicar a vocês que, já que a Sunaline se sente em casa, estando aqui no Espírito Santo, ela acaba de se tornar um membro honorário do capítulo brasileiro das Mulheres do Café. Citando novamente a jornalista Alice Musaband, de Ruanda, a internet é um princípio de igualdade. E a nossa meta a longo prazo é justamente trabalharmos pela inclusão digital no meio rural. Então, a gente agora já está conectada com a Índia, com toda a sabedoria da Sunaline, que está disposta a dividir com a gente através da internet. Isso é possível hoje, né? Hoje alguém falou aqui da dificuldade de comunicação, acho que foi o seu Jair Cosi, e hoje a facilidade permite, né, da comunicação, a internet, imediatamente esse tipo de comunicação. E então Brasil e Índia estão unidos através da rede social, e com isso vamos ganhar muito. Onde estamos?
A gente acabou de conseguir o registro, agora em maio, o registro civil da IWCA Brasil. A gente tem um protocolo para ser seguido, um protocolo da IWCA Internacional, e depois desse registro, a gente tem que criar o CNPJ, a gente está, como é que se diz, agarrado aí, porque a burocracia é muito grande, e o importante é que já funcionamos como um capítulo estabelecido, mas é fundamental que a gente avance para poder criar essa organização na forma de OCIP, né, a legislação como OCIP, para poder assinar um memorando de entendimento com a IWCA Internacional, e o nosso objetivo é que isso aconteça esse ano ainda, e estamos lutando por isso. É muito difícil, cada vez é uma complicação, agora é um endereço que a gente tem que ter, mas a gente vai conseguir chegar lá. Assinando esse memorando de entendimento, a gente passa então a ser um capítulo desse grande livro onde está sendo escrita a história das mulheres do café no mundo inteiro. É um espaço para troca de informações e de experiências, formação de uma rede de contato, a famosa network, NetWeaver, como diz o Sérgio Parreiras, que é um grande conhecedor. O que pode parecer um pouco abstrato num primeiro momento e que dificulta muitas vezes as pessoas entenderem essa aliança. No entanto, nós sabemos muito bem que compartilhar informação é a chave do negócio. Hoje em dia é realmente importantíssimo que haja essa troca de experiências, que todos ganham, né? A gente dá e recebe e todos vão ganhando em conhecimento, em desenvolvimento. A educação, também, já foi citado aqui, é fundamental, e esse é um dos pilares da IWCA, é uma das bandeiras, e como que ela atua? Dando consultoria gratuita para as mulheres, a fim de que conheçam melhor o seu produto, e principalmente que aprendam como comercializá-lo. Eu sempre achei que era difícil fazer café, que era difícil colher, que era difícil produzir. Mais difícil é comercializar, eu aprendi isso há pouco tempo. E a comercialização é o grande gargalo, é onde a mulher esbarra. Na linha de produção, ela faz tudo. Ela roda café no terreiro, ela seca, ela lava. Eu conheço muitas mulheres que trabalham no benefício lavando café. Na hora de comercializar, é onde entrava. E aí que entra a importância das mulheres terem acesso às cooperativas e aprenderem como comercializar, porque tem mulheres com grande talento, que sabem comercializar muito bem, e elas estão prontas, só precisam de alguns instrumentos. E é por isso que agora, no 7º Espaço Café Brasil, em outubro, em São Paulo, nós vamos realizar o nosso 2º encontro, e o formato vai ser um pouco diferente do ano passado. Nós vamos fazer uma rodada de negociações, colocando mulheres. A Sunaline fez isso em Burundi e já se propôs a nos passar essa metodologia. Nós estamos em contato com o SEBRAE também, que tem essa experiência, né, em rodada de negócios, para ensinar as mulheres, para mostrar o que o comprador quer, e o que tem o produto que não vai agradar, o que ela tem que fazer a prova daquele café, para ver os defeitos, para ver o que ela tem que melhorar. E no dia que as mulheres descobrirem que aquele café, que um PVA vai influenciar naquela amostra que ela vai vender, ela não vai deixar um cantinho do terreiro sujo, a tulha vai ficar limpinha, ela vai secar aquele café como se deve. Então, eu acho que todo mundo tem muito a ganhar com isso. E por acreditarmos tanto na educação, uma primeira vitória, e que eu acho que a gente tem muito que comemorar, é que nós conseguimos que a SCAA, com o apoio da OIC, traduzisse o material educativo, aquela roda dos aromas e o pôster dos defeitos, que só existe em espanhol e inglês. Isso dificulta muito o treinamento aqui no Brasil, porque são línguas que muito difícil dos produtores e mesmo no comércio. E, além disso, o português é uma língua falada, né, não só pelo Brasil, mas também nos países da OCPLP, como o senhor Márcio citou aqui, né? Portugal é consumidor. Eu acho que tem uma tradição em pesquisa também em Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, são todos países que falam português. Então, essa tradução que o Carlos Brando, não sei se ele já foi, ele está fazendo a revisão dos termos
técnicos para o português, e no dia 20, isso já vai ser colocado em um diagramado por também um voluntário da SCA, é a Eidra Aragon, que está coordenando isso lá. Ela foi muito sensível quando a gente manifestou que era importante para a gente treinar e aprender mais sobre o café, ter esse material em português. Então, isso para nós foi bastante importante. Assim como esse projeto do EPI Visual, que a gente pretende também estender para outras regiões, que é a realidade é a mesma em outros municípios, em outras regiões produtoras de café. A gente participou do 17º Simpósio de Cafeicultura de Montanha em Manhuaçu, em março desse ano. Foi muito interessante porque o que aconteceu em São Paulo em outubro do ano passado, que as americanas vieram e coordenaram esse seminário, isso foi repetido lá nesse simpósio com mulheres brasileiras. A Camila Arcanjo, que tem know-how, né, em educação, fez o cupping, fez essa experiência do Nedo Café. Então, a gente já atingiu aquela ponta... essa é a roda dos aromas. Espera aí. Como é que eu faço para voltar? Espera aí. Está esgotado. Bom, se está esgotado o tempo, eu vou parar por aqui, mas eu não sei como é que para aqui. Eu queria voltar Essa é a roda dos aromas. Isso aqui é a visita da Daniela e da Roberta na Nicarágua, aquela rede de contatos, né, com a Fátima Ismael, que foi uma das primeiras mulheres que começou a trabalhar com a aliança lá na Nicarágua. A Roberta, que é uma produtora de Caconde e acabou de receber o seu nível Q-Grader. E aqui a roda, a Ana Rita com seus óculos, toda equipada. E a nossa vice-secretária, Jaqueline, é o contato aqui no Espírito Santo. Jaqueline, agora você vai também mobilizar, né, as mulheres do Conilon, que ainda não estão muito presentes. E, para terminar, outra imagem bem feminina, né? Toda mãe sempre conta história para filho, e quando eu falo no Conilon, quando eu me lembro do que foi o Conilon, eu que acompanhei, lembro do café esquisito, que os extensionistas eram proibidos, né, de visitar, eu lembro do patinho feio. E hoje, com muita segurança que eu digo que, graças a esse esforço, a esse trabalho, o patinho feio virou cisne. E tem até uma companheira aqui do lado. Muito obrigada. Josiane Cotrim Macieira, que contou com a colaboração da Margarete Swallows.